Eu falei, cara, porque se eu com 50 anos arrumei, ainda casei de noiva, vocês vão se. Eu falava assim, meu Deus, como é que alguém pode viver nesse negócio? Agora ele vai desistir, né? Porque eu não falo inglês. Foi horroroso. Mas as pessoas fantasiam um pouco. Ele estava de joelho com um anel e perguntou em português: você quer casar comigo? É com muita alegria e gratidão que eu convido a Maria de Fátima para essa entrevista. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Oi, Fátima! Oi, Tudo bom? tudo bem? Obrigada por aceitar estar aqui no canal Brasi Gringa. Foi um parto, né? Menina! Gente, só para vocês saberem, essa é a segunda vez que a gente está fazendo a entrevista, porque a primeira não gravou som, simplesmente não gravou som. Então, ó, Foi mesmo. todo mundo assistindo essa entrevista até o final, compartilha, encaminha, porque Fátima é firme, né, Fátima? Eu acho agora engraçado você me chamar de Fátima. Todo mundo me chama de Maria agora. Todo mundo mudou meu nome. Mas Mudou! tanto faz. É, porque meu nome é Maria de Fátima. Mas aqui você sabe que eles só usam o primeiro e o último nome. Então virou Maria e todo mundo esqueceu do Fátima. Vamos lá, então. Começa falando um pouquinho de você. Então, eu sou carioca, né, do Rio de Janeiro, da periferia do Rio de Janeiro. E eu morei minha vida toda no Brasil, agora eu estou aqui em Omaha, Nebraska, como se diria lá na minha terra, no Cafundó dos Estados Unidos. Então, você tá morando nos Estados Unidos, você é casada com um americano, não é isso? Sim, my love. Então, conta pra gente como é que vocês se conheceram. Eu fui casada por 28 anos, depois me divorciei e no primeiro ano assim eu quis ficar solteira, né? Porque eu me casei muito nova, então eu falei, cara, vou aloprar geral, né? Vou fazer tudo que eu não fiz. Mas é difícil, porque aí a juventude já tinha passado, né? Aí, com mais ou menos um ano e pouco, 2 anos, eu comecei a me sentir sozinha e eu decidi que era hora de arrumar alguém. Aí uma amiga minha um dia me ligou e falou: Fátima, você, no Brasil eles me chamam de Fátima, você vai no encontro comigo? Eu, o quê? Aí ela falou assim: não, é porque eu conheci um rapaz no aplicativo e não quero ir sozinha, assim, de cara, né? A gente nunca sabe. Eu falei: tá bom, né? Seja lá o que missão impossível, vamos lá. Aí nós fomos no encontro, ela gostou dele, ele gostou dela, tanto que eles até se casaram, eu fui madrinha e tudo. Passado isso, ela começou a me perturbar. Ah, faz um perfil para você também, faz um perfil para você também. Aí eu fui e fiz um perfil. Só que eu achava que era tipo Tinder, assim, entendeu? Só as pessoas de perto que iam me ver. E eu recebi uma mensagem um dia do meu marido, eu recebi de outros estrangeiros, mas não rolou assim. Aí um dia eu recebi uma mensagem dele em inglês, né? Dizendo, ah, você é muito bonito e tal. Eu não sabia nada de inglês, mas Priorioma todo mundo sabe o que é, né? Aí eu fui no Google, copiei e colei. I don't speak English. Aí, pá, aí eu falei, pronto, agora ele vai desistir, né? Porque eu não falo inglês. Aí passou 2, 3 dias, ele não mandou mais mensagens, aí vida que segue. Quando foi uns 4 dias depois, ele mandou as 4 páginas, tudo traduzido em português. Que ele era um homem sozinho, que ele já tinha se divorciado 2 vezes, era pai de 3 filhos. Aí contou toda a vida dele, o que ele fazia para viver, o que ele gostava de fazer e tal. Aí pronto. Aí eu falei assim: bom, se você tá afim mesmo de me conhecer, vamos pro chat, né? Vamos se ver, né? Uma coisa é você ver a foto da pessoa, outra coisa é você ver a pessoa ao vivo, né? Então aí o que acontece? A gente passou a conversar no chat, tudo pelo celular, com o Google, né? Porque eu não falava nada de inglês. Mas aí isso foi no final de agosto. Foi 2018, eu acho. 2018. Quando foi no final de agosto,
e que eu conheci ele quando foi em setembro. Ele falou assim: olha só, novembro tem um feriado grande aqui, que é o Thanksgiving, né? Eu vou aí no Brasil te conhecer pessoalmente. Com um mês que a gente estava conversando. Eu falei, então bem, vamos ver qual que é. Você já tinha um sonho de se casar com um estrangeiro, de morar fora do Brasil? Não, porque para mim isso era uma coisa impossível. Como é que eu ia conhecer um brasileiro lá em São, um estrangeiro lá em São Gonçalo do nada? É uma coisa incrível. Até hoje eu falo para ele assim: Deus move as peças do tabuleiro de uma forma incrível, porque qual a possibilidade da gente se conhecer nesse mundo tão grande? Se não for a mão de Deus, né? Tudo bem que hoje temos a internet, que é interligado, mas mesmo assim na internet tem milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Entendeu? Ele mesmo me disse que antes de mandar mensagem para mim, ele já tinha mandado mensagem para várias brasileiras. E elas não responderam, sorte minha, né? E qual o idioma que vocês se comunicam? Agora a gente fala inglês, né? Porque ele não sabe nada de português ainda. Ele sabe bom dia, tudo bem. Ele fala tudo bem. Como que você aprendeu inglês? Falando com ele. Só isso. Vocês dois já adultos, já maduros, com uma vida pregressa, como que as famílias reagiram? É, como eu te falei, eu tinha conhecido outros estrangeiros no site e não foi à frente. Porque eu cheguei no meu trabalho, eu comentei com as minhas colegas e elas falaram assim: isso é bobagem, esses caras aí querem enrolar, ele vai querer fazer telefone, essas coisas. Então, quando eu conheci o Randy, que eu realmente me interessei por ele, vi que ele estava interessado, eu não contei para ninguém, só para o meu filho. Eu só contei para minha mãe e para minha família, quando eu já tinha o visto K1 carimbado no meu passaporte. Aí eu reuni todo mundo, fiz uma videochamada, eu quero apresentar para vocês meu namorado, mas ele não fala português. Aí foi aí que eu contei para minha mãe, para todo mundo. Até então eu não contei nada para ninguém. E eu acho que isso foi uma grande contribuição na nossa história. Isso é em todos os aspectos da vida. Quanto menos a gente fala algo, mais Sim. aquilo vai para frente. O problema é que a gente não aprende muito, não. De vez em quando ainda dá com a língua nos dentes de algumas coisas, né? E aí, quando você fala um negócio que você quer, ou que você planeja antes, cara, a chance de não dar certo é quase de 80%. Vamos aprender, gente, vamos aprender. E como é que foi a família dele? Como que a família dele reagiu? A família dele achava que não ia dar em nada. Quando eu cheguei aqui, eles achavam que eu só queria um green card, mas eles foram assim, receptivos, sabe? A família dele é bem receptiva. E tem aquele distanciamento americano, né? Cada um no seu quadrado, mas eles foram bem receptivos. Vocês então namorando virtualmente, ele com um mês diz: Fátima, vou ao Brasil para poder te ver. Como que foi essa visita dele? Então, ele foi no Thanksgiving, ele chegou na quinta-feira, né? E ia embora no domingo. Aí, assim, eu fiquei lá no aeroporto, né? Aquela coisa assim, né? Esperando lá o portão abrir. Aí o portão abriu, saiu todo mundo do voo, menos ele. Aí eu falei, caraca, ele não veio. Aí daqui a pouco vem ele, que é uma coisa assim muito incrível, a diferença entre homens e mulheres, principalmente os americanos. Porque eu tinha uma bolsa, uma mala de viagem, uma mala com maquiagem, uma mala, porque a gente foi passar uns dias num hotel, entendeu? Assim, como eu não falei para ninguém da minha família, eu não pude levar ele para minha casa. Aí, e ele só com a mochilinha assim nas costas, sabe? Como quem ia passar só a tarde, sabe? E veio conversando com o pessoal da tripulação do avião, com um sorrisão assim. Eu falei, cara. Assim, a minha primeira impressão dele foi melhor do que eu esperava, entendeu? Assim, porque ele de cara já tinha aquele sorrisão simpaticão, sabe? Aquele tipo, cara, assim, fisicamente era turdão que eu queria, aquele homem grandão de 2 metros com o zoião azul pulando a cara assim. Eu falei, ah, meu Deus do céu.
Ah, papai! Então a gente ficou no centro no Rio de Janeiro, né? Que é assim, eu fiquei muito preocupada com a questão de segurança, porque Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, né? É totalmente diferente daqui. Aí nós ficamos num hotel e assim, e fizemos aquelas coisas de turista, né? Copacabana, Corcovado, nananã, Ele nananã. chegou a conhecer seu filho nessa viagem? Sim, sim, sim. No dia seguinte que ele chegou, meu filho se juntou a gente. E rolou um momento especial, vocês passaram de namorados a noivos. Como que foi o seu noivado? Então, meu noivado foi uma loucura, né? Porque assim, eu não esperava. Ele chegou no Rio, lá no primeiro dia, na quinta-feira, ele queria ir no Cristo Redentor. Aí falou: Eu quero ir no Cristo Redentor. Aí eu falei assim: Olha, tá chovendo, como lá em cima, acima das nuvens, você não vai ver nada. E até é ruim, porque não tem abrigo, né? A gente vai ficar na chuva. Vamos esperar amanhã. Aí, quando foi no dia seguinte, aí amanheceu aquele dia nubladão, sabe? Aí ele falou: Eu quero ir no Cristo. Eu falei: Cara, tá nublado. Aí, quando chegou no sábado, né? Que ele tá vendo o tempo passando, né? Aí ele falou assim: Nós hoje vamos no Cristo. De qualquer jeito, nós vamos no Cristo. Eu falei: Tá bom, nós vamos no Cristo. Aí fomos pro Cristo. Aí eu tenho um pouco de fobia de altura. Quando chegou lá mesmo no pé da estátua, eu fiquei meio que assim na parede, assim, um tempo, e ele correu lá para a mureta, né, para olhar a cidade lá. Aí eu fui chegando devagarzinho, assim. Quando eu cheguei, que eu botei minha mão assim, que eu olhei tudo, aí de repente eu olhei assim, que o lugar é sempre cheio, né? Tava todo mundo olhando para mim. Aí quando eu olhei assim, ele tava de joelho com um anel e perguntou em português: Você quer casar comigo? Aí eu falei: Quero, né? Aí todo mundo aplaudiu. A gente não tem foto, porque a gente tava só nós dois, entendeu? E foi assim, deu uma coisa assim. Claro, a gente tem fotos no Cristo, mas a gente não tem foto nem filme desse momento, porque tava só nós dois. Então, assim, foi uma surpresa, porque eu não esperava isso, eu esperava que ele ia no Rio para me conhecer, mas ele já foi preparadão, assim, já sabia o que ele queria. E como que foi depois manter o relacionamento à distância, depois que ele foi embora? Foi fácil, porque assim, primeiro que foi rápido, foi uma questão mais ou menos de 10 meses. Aí ele voltou, depois que a gente voltou para o hotel e tudo, né, com o anel no dedo, aí ele me explicou como que era o processo, porque ele já sabia tudo. Então aí eu tirei meu passaporte, ele deu entrada nos documentos aqui e tal. Para ter noção, eu nem tinha os papéis do meu divórcio, porque eu me separei do meu marido e falei: Ah, tá, vai, fica aí, eu vou para lá. E ele também: Ah, tá, vai, fica aí que eu vou para lá. E não era assim, divorciada ainda, assim, no papel, sabe? Então eu tive que correr atrás de legalizar tudo, tirar um passaporte no meu nome de solteira, para poder chegar a aplicar, porque eu, né? Senão o cara ia dizer assim: como é que você quer casar com essa mulher? Essa mulher já é casada, né? Então, assim, e a gente, nesse tempo que a gente ficou separado, era aquela coisa de namoro à distância, né? Ficar no vídeo chat até de madrugada. Foi assim, nessa parte cansativa, mas correu tudo bem. Ele foi depois no Brasil no aniversário dele, ficou uma semana. E depois ele foi quando eu vim embora para conhecer minha família. Fala um pouquinho do vistão, como é que foi a entrevista do visto e tudo isso? Ele deu entrada no visto em março. Aí a gente fica acompanhando online o progresso do status, né? Em verificação, não sei o que, não sei o que. Não sei. Quando chegou no final de outubro, o processo foi para o Brasil, né? Para o consulado. Aí, chegando no consulado, aí eles mandam e-mails marcando datas de entrevista, os exames que são pedidos, as vacinas, tudo. Aí isso foi já no final de outubro. Quando foi em novembro que eu fiz a minha entrevista, para ver se o que a gente fala é aquilo mesmo, né? Inclusive, o cônsul observou, aí ele falou assim: mas quando vocês se conheceram, você ainda estava casada. Ele olhou as datas. Aí eu falei assim: não, eu não estava casada, eu estava separada, mas como eu não tinha ninguém, nem eu, nem meu ex-marido se importamos de dar entrada no divórcio, assim. Foi justamente depois que eu conheci ele que eu
dei entrada no divórcio. Aí o cônsul ficou olhando assim, sabe? Com aquela cara de, pulou cerca. O americano é muito discreto, né? Mas o que deu a entender foi isso. Mas assim, e aí depois da entrevista, né, que ele vê que tá tudo certo, ele bota lá um Welcome to America. Aí eu fui, falei para minha mãe, né, para minha família em vídeo chat. Aí ele falou assim: "Não, eu não vou mandar uma passagem para você vir. Eu vou ir para a gente vir junto". Até porque eu nunca tinha feito um voo internacional, nada disso, entendeu? Aí ele foi, eu embarquei no dia 10 de dezembro, então ele chegou no dia 9. Nós passamos o dia com meu filho, porque no dia seguinte meu filho ia fazer outra coisa, não sei o quê. E no dia 10 eu tive um almoço de família com a minha mãe, com as minhas irmãs, entendeu? Antes de vir embora, eu embarquei no mesmo dia. Como que foi esse seu primeiro voo internacional? Foi horroroso, porque, para minha infelicidade, eu peguei uma gripe e uma infecção de garganta muito forte. Então, na semana que eu vinha para cá, eu estava doente, tendo febre, garganta inflamada, aquele negócio todo, e eu tendo febre. Então, eu cheguei, assim, quando já entrei no avião, assim, eu já entrei com febre, então o avião era muito gelado. Eu passei muito mal a viagem toda. E aí, quando chegou, a gente teve que fazer uma conexão no Texas, e no Texas ele comprou um Tilenol para mim, mas eu tenho um problema com Tilenol. Aí eu pronto, aí eu apaguei, ele ficou me carregando no aeroporto assim, até chegar a segunda conexão e chegar aqui no Nebraska. É uma viagem bem longa. Você lembra como é que foi a sua entrada nos Estados Unidos? Porque tem que passar pela imigração como noiva. Como que foi isso? Então, tudo isso eu já sabia, porque assim, eu depois que tudo começou, eu comecei a me informar, então eu já sabia o que esperar. E foi justamente assim, quando a gente passa naquele portãozinho da imigração, né? Aí lá no consulado no Brasil, eles carimbam o seu passaporte e te dão na sua mão para você embarcar. E te dão um envelope fechado, que você não pode abrir. Só quem pode abrir é o agente de imigração no aeroporto que você vai entrar. Aí, quando eles me viram meu passaporte e meu envelope, que já estava na minha mão, aí eles me conduziram até uma sala, mas foi um processo bem rápido, assim, porque como estava tudo certinho, o cara abriu o envelope, conferiu tudo ali, aí conferiu que era eu mesmo, né? E foi embora. Aí já para o voo de conexão, o segundo voo já não precisou de nada, porque é um voo doméstico. Seu marido precisou entrar na salinha contigo ou ele ficou Não, fora? não, eles chamam só a gente. Só você que entrou. Gente, eu vou fazer aqui no canal uma série só falando sobre imigração. Então, vamos falar bastante sobre todos os tipos de visto. Esse visto K1, que foi o visto que ela veio para cá para casar, que eu vim para cá para casar também. Então, vamos falando de tudo até a gente chegar na cidadania. Quais foram as suas primeiras impressões quando você chegou aqui nos Estados Unidos? Não foi igual a primeira impressão que eu tive do meu marido. Porque eu saí do Rio de Janeiro em dezembro, verão carioca, e cheguei aqui no inverno daqueles, né? Eu nunca tinha visto neve, eu nunca tinha. Quando eu respirava assim, o ar gelado ia lá dentro, assim, na minha cabeça. Eu falava assim: meu Deus, como é que alguém pode viver nesse negócio? E assim, eu não vi uma plantinha, eu não vi uma árvore, eu não vi um passarinho. Eu falei: que raio de lugar feio é esse, meu Deus do céu? Assim, não foi as melhores, não. A casa, meu Deus do céu, misericórdia. Parecia casa de filme de terror, abandonada assim. Eu falei, cara, esse homem aí me trouxe para esse lugar, vai me matar e vai me esconder lá no porão. Porque quando eu olhava lá pro porão cheio de tralha, você sabe que americano tem um monte de tralha, né? Eu falei assim, que raio, deve ter corpo lá dentro e tudo. As fantasias viajam na cabeça.
E quando que a sua impressão mudou? Quando que você começou a aceitar os Estados Unidos como seu lar? Olha, faz bem pouco tempo. Mas depois, assim, que eu passei a trabalhar, ter uma vida mais normal, assim, entendeu? Então, na verdade, eu não penso que eu. As pessoas falam assim, como eu moro nos Estados Unidos, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo assim, cara, eu não penso nisso no dia a dia. Você pensa nisso? Você para e pensa assim, eu moro nos Estados Unidos. Não, você segue a sua vida, não interessa onde você está, entendeu? É uma coisa que eu menos penso. É claro que, assim, os primeiros tempos, você, principalmente para quem não fala o idioma, é horrível. Você chega aqui, você é cega, você não sabe nada, você é igual um bebezinho. Você é analfabeto, não sabe ler nem escrever. Você olha os sinais na rua, você olha as caixas no supermercado, você não sabe do que se trata. Se não tiver uma foto bem grande, você não sabe do que se trata. Você é surdo, porque as pessoas estão falando ao seu redor e você não ouve, né? Você não entende o que estão falando, então é como se você fosse surdo. Você ouve um barulho, mas não sabe. Até hoje eu falo com a minha chefe, e a minha chefe fala muito rápido. Aí ela chega perto de mim e fala, Maria, blá, 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 blá. Aí eu, slow down. Aí ela, I forget. Aí fala bem devagar para eu entender, porque se a pessoa chega perto de mim, por mais que meu inglês evoluiu, a pessoa chega perto de mim e fala, eu ouço. Então, aí o que acontece? É muito difícil essa parte. Eu não vou falar para você assim, as pessoas, muitas, milhares de pessoas chegam para mim, é meu sonho viver na América, meu sonho, não sei o que, sei o que lá. Mas as pessoas fantasiam um pouco. Eu que não tinha esse sonho, então, assim, acho que ainda encarei melhor do que a pessoa que realmente sonha com isso. A pessoa chega, acha que vai chegar aqui, vai aprender inglês de uma hora para outra, vai arrumar um emprego dos sonhos, comprar um casarão e não é isso, né, amiga? Isso aí, a realidade é bem diferente, bem Bem, diferente. O que que você mais gosta e o que que você menos gosta aqui nos Estados Unidos? olha, o que eu mais gosto aqui nos Estados Unidos, tirando meu love e minha cachorra, eu acho que é a segurança, assim, sabe? De você andar na rua mesmo, principalmente para mim que sou carioca, entendeu? Eu tive no Brasil, eu tinha esquecido que eu não podia andar assim com o celular, entendeu? Coisa que a gente faz aqui. É, é o que eu mais gosto nos Estados Unidos. O que que você menos gosta aqui? O inverno é o que eu mais detesto. Não vem com papo de que a neve é bonita se ela ficasse aqui um dia, uma semana, né? Mas a neve de 6 meses é feia, eu não gosto. O que que foi mais desafiador na sua adaptação? Eu acho que é a língua. Você, como eu falei, você não saber ler e escrever é traumatizante para um adulto, entendeu? Você ligar a televisão e não saber o que está passando, você chega na rua, ou você vai, igual eu ia assim, eu me lembro do meu primeiro encontro com a família do Range, apesar de ter hoje em dia o celular, que a pessoa, eles ficaram o tempo todo tentando falar comigo no celular, mas assim, toda hora eu vi uma conversa que você não sabe do que a pessoa está falando, entendeu? Então, isso aí é o mais difícil, eu acho. Como que foi o seu casamento? Então, como eu falei para você, eu cheguei aqui muito doente. E chegando aqui, eu piorei, porque eu já estava doente, aí cheguei aqui e encarei um inverno que eu nunca tinha encarado. Meu corpo não aguentou, eu peguei uma doença chamada mononucleose, ou eu já tinha e eles só diagnosticaram, eu não sei. E eu fiquei tão mal, que eu almoçava 2 uvas e jantava meia pera. Não, eu não conseguia comer nada, nada, nada. E olha que eu sou esfomeada. Aí eu fiquei fraca e magra, eu perdi mais ou menos 20 quilos. E meu marido, como eu não tinha o insurance, começou a gastar muito dinheiro com remédio, com médico particular. Você sabe que o médico particular aqui é uma fortuna. Aí o que, que ele fez? A gente com o K1, a gente tem 3 meses para casar. Todo mundo sabia disso, porque vê aquele programa lá, né?
Então, mas eles não podiam esperar os 3 meses. Ele deu entrada na licença na mesma semana que a gente chegou. E quando a licença ficou pronta, ele só falou com o pastor: ó, vamos casar, porque eu estou precisando pegar aí, botar ela no meu insurance. Aí eu trouxe um vestidinho do Brasil, de manguinha comprida, bonitinho, que não tinha nada a ver. Eu atravessei, no dia do meu casamento, eu atravessei o quintal até o carro, até a garagem com a neve, quase no joelho. E a gente foi para a igreja, chegou lá, tinha uns 2 amigos dele, que foi os testemunhos, mas o pastor, aí foi isso. Aí da igreja, não teve festa, não teve nada, a gente foi para um restaurante, mas eu estava doente também, não fiquei. Depois de passar do tempo, eu falei, cara, eu não tenho foto do meu casamento, eu tenho as fotos só ali da cerimônia, uma meia dúzia de foto que uma amiga tirou com o celular. Mas assim, eu não fiz uma pose de noiva, assim, num lugar, nem na janela da igreja, assim, para dizer, sabe? Eu esqueci completamente disso. Mas isso é o de menos, né? Aí sim, eu já tinha 50 anos, uma noiva com 50 anos, tá bom. Tá bom. Linda, linda e maravilhosa, gente. Sonho não tem idade, Deus realiza no Não. tempo dele. Eu falo isso para minhas colegas aqui. Aí minhas colegas trabalham quase tudo ou encalhada ou divorciada. Aí eu falo assim, aí elas falam, eu nunca vou arrumar ninguém. Eu falei, vai, porque se eu com 50 anos arrumei, ainda casei de noiva, vocês vão sim. Eu sempre falo isso para ela. Você falou dessa que ficou doente, tudo isso. Quando que você começou a melhorar? Olha, eu demorei um tempo, aí com essa doença, aí quando ele regularizou tudo, o insurance, eu fui fazer uma bateria de exames, os hospitais aqui são muito criteriosos, e eles descobriram que eu tinha um problema na tireoide. Eu vim para cá super magra e agora estou assim, fofinha, né? Aí eu levei mais ou menos aí ainda uns 1 mês e meio para melhorar, começar a melhorar. Mas para me recuperar mesmo, eu levei. Só depois que o inverno foi embora. Porque meu corpo, assim, teve um choque, né? Você já sofreu algum tipo de preconceito aqui nos Estados Unidos? Preconceito nunca. Mas eu já sofri assim, por exemplo, quando eu comecei no meu primeiro trabalho, eu tinha um inglês bem ruinzinho. E eu sentia que as pessoas não tinham muita paciência comigo. Ninguém tem paciência comigo, sabe? Aí, porque assim, eu falava as coisas, eu achava que eu estava falando, mas eu não estava falando. Entendeu? Eles não me entendiam, eu não entendia eles, e eu não podia ficar com o celular no trabalho o tempo todo, entendeu? Então, teve algumas situações assim, bem, me deixaram assim, bem triste, porque a vida aqui é muito corrida, todo mundo trabalha muito. E assim, as pessoas, o americano mesmo, gosta de tudo muito prático, muito na hora, muito imediato, né? E eu estava sempre mais atrasada que todo mundo, porque eu não entendi. Às vezes, eu não entendi e eu ficava com vergonha de perguntar. Porque às vezes eu não entendi, eu perguntava uma vez, a pessoa me explicava e eu continuava não entendendo. Então, assim, é muito embaraçoso isso. Essa foi a parte, assim. Uma vez, eu acho que eu sofri um preconceito, mas eu não tenho certeza. Uma vez nós sentamos num restaurante e uma mulher, tinha 2 mulheres sentadas na outra mesa e elas ficaram conversando, conversando, e olhando para mim, falando e olhando para mim, olhando e olhando para mim. Aí elas chamaram um atendente, falou alguma coisa para eles. Eu ainda estava nessa onda de que eu não entendia muito bem, e também elas estavam um pouco longe. Eu vi que elas apontavam para mim, mas eu não sei o que que foi. Foi na época da pandemia, e aí o atendente veio, higienizou as mesas, aquele negócio todo. Quando elas foram embora, que nós fomos pagar a conta, ele veio com 2 sobremesas de graça e deu para gente. Eu tenho quase certeza que ela falou alguma coisa preconceituosa de mim e o restaurante se sentiu na obrigação assim de um conforto, de um consolo, porque eles não sabem que eu não entendi, né? Eles não sabiam. Para eles, né, com certeza, eu presenciei aquilo que não foi muito legal,
Mas como eu estou falando, é uma coisa que eu suponho, porque realmente eu não entendi. Quando eu cheguei aqui, não tem nada em português, né? Meu marido não sabia nada de português. Então eu comecei no dia a dia, no primeiro mês, no segundo mês, aí você vai no supermercado, você lê, você compra uma coisa, não sei o quê, você vai na loja, você vê o que as pessoas, você começa a ouvir e aquilo começa a entrar na sua cabeça até o momento que você, espera aí, sabe? Igual outro dia eu estava na fila do supermercado e aí eu comecei a conversar com uma mulher e aí de repente te dá aquele toque. Cara, eu tô conversando com uma pessoa assim, sabe? Normalmente. Aí depois que eu arrumei o meu primeiro emprego, aí sim, porque aí é o inglês o dia todo ali na sua cabeça, entendeu? Um dia a gente estava falando sobre que eu trabalho em escola, né? Uma colega falou assim: às vezes vem do nada surge uma palavra totalmente que você nunca viu, né? Mas nesse trabalho que eu estou agora, eu sinto que as pessoas são um pouco mais pacientes. Quando eles notam que eu não entendi, eles tentam mudar, entendeu? A palavra ou tentam me explicar. Aí ela estava falando assim: não, porque a mãe dela feed ela, né? His mama feed. Aí o que feed é esse? Que é alimentar, né? Né? Aí, não, mommy give you food. Ah, ok, ela deu a comida, mas feed eu nunca tinha ouvido essa palavra. Então, começa aí. Aí agora eu já estou na outra fase do inglês, que é essa parte de conhecer palavras totalmente diferentes. Eu percebi também que eu estava realmente falando inglês. Foi um dia que eu acordei, meu marido foi e falou: olha, você estava tendo um pesadelo e você estava gritando help, help, help. Mas teve uma outra situação assim mesmo que eu reconheci que eu estava falando inglês. Isso já eu aprendi bem rápido. Eu até me surpreendo com isso. Mais ou menos 1 ano e meio eu já estava com um bom inglês. Foi um dia que eu estava fazendo uns macramês aqui, aqueles para botar planta, e eu estava contando os fios. Aí eu cortei os fios e eu comecei a contar. One, two, three, four, five. Aí depois eu pensei assim, por que eu estou falando isso se eu estou sozinha em casa? Né? Eu não contei. Um, dois, três, quatro. E às vezes, por exemplo, agora eu tenho um grupo de amigos brasileiros aqui que também demorou a aparecer demais na minha vida e faz um nó na minha cabeça, porque aí eu já estou desacostumada de falar português e aí começa uma mistureba, né? De que eu falo assim, oi, fulana, go ahead. Entendeu? Mistura tudo. Essa questão das amizades. Como que você fez amizades tanto com brasileiros como com americanos? A amizade com o americano é inexistente. Não que eles sejam maus, não, eles são super educados, mas eles são cada um no seu quadrado. Eles vivem a vida em família, todo mundo intocado dentro das suas casas. Eles não se misturam. Eu vejo aqui, por exemplo, nós estamos no verão, hoje está um dia nublado, um dia alegre. Se fosse no Brasil, o filho da vizinha estava na casa da outra, aquele negócio, as comadres estavam falando da vida alheia na esquina. Americano não é assim. Americano está todo mundo dentro de casa. Não tem cerca, mas todo mundo sabe, até o cachorro sabe onde é o limite da sua casa e não passa para a casa do outro, é incrível. Então, assim, eu tenho colegas aqui, mas, assim, amizade americana eu não tenho nenhuma. E brasileiros? Então, eu demorei, uns 4 anos para conhecer um outro brasileiro aqui. Eu dizia para todo mundo que aqui não tinha brasileiro, que era só eu. Aí, através de um grupo de Facebook, aí alguém daqui viu e falou assim: não, tem sim, a gente tem até um grupo no WhatsApp. Se você quiser, eu ponho. Eu falei, pode aí. Aí ela foi, quando ela me adicionou, eu abri assim, tinha umas 100 mulheres. Assim, só no grupo do WhatsApp. E tem 2 grupos. Tem um grupo só de Orma, que é aqui da minha cidade, e ainda tem o grupo do Nebraska.
Mas, assim, é aquela coisa de WhatsApp, um pergunta uma coisa, principalmente as pessoas que chegam nova aqui. Poxa, se eu tivesse estado nesse grupo assim que eu cheguei, minha vida teria sido muito mais fácil, porque alguém pergunta assim, outro dia alguém perguntando assim, ai, queria tanto comer um requeijão, mas aqui não tem um requeijão. A outra falou, não, lá no Walmart, marca tal, 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 é requeijão. Entendeu? Então, isso ajuda a vida da gente, porque eu tive que descobrir tudo sozinha. Falando do povo americano, qual característica deles você sente que já adquiriu nesses anos? Acho que nenhuma. Não, não tenho assim identificação. Até algumas coisas que eu gosto muito neles, mas é difícil você mudar totalmente sua cultura, seu modo de ver as O coisas. que você gosta neles? Eu gosto deles, por exemplo, o brasileiro é muito crítico. Principalmente no que nem é da conta dele. Ele critica sua roupa, ele critica seu corpo, ele critica sua casa, ele critica seu marido, ele critica sua vida inteira. O americano aqui não faz isso, né? O americano aqui tá todo mundo gordo. Se você quer ser gordo, você é gordo. Se você quer pintar o cabelo, você pinta o cabelo. Se você quer andar e ir no supermercado de pijama, você vai de pijama. O americano não tá nem aí. Ninguém vai chegar para você e vai perguntar assim. Claro que eu agora me comporto como eles, né? Porque eu tô vivo em sociedade. Por exemplo, aí eu olho as coisas assim, mas eu não falo. Outro dia, uma colega minha de trabalho chegou com uma roupa que a minha mãe diria que saiu da boca do boi. Você dá para entender, né? Porque eles tiram aquela roupa da secadora. Se você tirar a roupa da secadora e ainda pendurar, ela ainda fica legalzinha. Mas eu acho que você sabe que o americano é muito cômodo, né? Tirou aquela roupa, embolou, botou lá. Depois, no outro dia, vestiu aquela roupa. A roupa parecia um papel. Sabe papel alumínio quando você amassa e depois você desamassa ele? Que ele nunca mais na vida vai ficar igual. Ela estava assim mesmo. Aí eu olhava assim, eu falava assim, meu Deus, como que uma pessoa pode sair na rua desse jeito? Mas ela estava lá de boa e provavelmente só eu que notei isso, porque eu sou brasileira. Essa é a parte do americano que eu gosto. E qual característica deles você acha que nunca vai adquirir? Eu acho que é esse, né? Assim, de ser mais reservado, de eu acho que é isso. Eles também são mais materialistas, um pouco, porque o sonho americano tem a ver com prosperidade, né? Aqui todo mundo busca ter uma casa enorme, um carro SUV, essas coisas assim. Isso aí já não. Até porque eu já estou em outra fase da minha vida, eu não estou buscando isso. O que eu buscava para mim, eu já consegui, então, entendeu? E o que você não gosta dos americanos? Eles têm uma visão que eles não demonstram claramente, mas eles se sentem os reis da cocada. Eles acham que tudo aqui na América é melhor que em qualquer lugar do mundo, que todos os outros países do mundo são subdesenvolvidos, são. Tudo aqui na América é melhor, os médicos são melhores, os remédios são melhores, a vida é melhor, o americano é o das galáxias, você sabe. Muitas mulheres maduras dizem que elas já desistiram do amor. O que você tem a dizer diretamente para essas mulheres? Que não desistam, principalmente do amor próprio, para começar, né? Porque quando você tem um amor próprio, é muito mais fácil de outra pessoa te amar. A pessoa que não tem amor próprio, ela é a chata de galocha, né? Porque ela vive se lamentando e aquela coisa assim. Mas, exatamente, eu acho que como você falou lá no começo, não tem idade. Não tem idade para o amor. E o que você aconselha diretamente para quem quer casar com um americano? Primeiro, para você encontrar alguém, né? Você tem que estar aberta a isso. Para as coisas acontecerem, você tem que estar aberta para isso. Eu falo isso aqui para minhas amigas do trabalho, que elas sonham em encontrar alguém. E eu tenho uma amiga que nunca foi casada, diz ela que nunca teve um namorado. Mas eu falo assim, mas o que você faz para que isso aconteça? Você trabalha, vai para casa,
dorme, no outro dia vai trabalhar, vai para casa, você tem que criar uma oportunidade de você conhecer alguém. Você tem que se inscrever. Hoje em dia, tudo é internet. Você arruma emprego pela internet. Então, namoro, conhecer alguém também é na internet. Então, você faz lá um perfil, você entra num grupo, você chama uma colega para sair, entendeu? Você faz alguma coisa para você ver alguém, para alguém te ver. Você ficar em casa chorando, dizendo que ninguém vai bater na sua porta e você diz, ei, você quer namorar comigo? Isso não vai acontecer, né? Esse é o conselho que eu dou. Mas, assim, no geral, ser casada com um americano, as minhas amigas que moram aqui, que são casadas com americano, elas dizem que eles são mais atenciosos. Sim, meu marido é bem atencioso. Mas casamento tem as suas dificuldades em qualquer língua, em qualquer lugar, porque homem e mulher não falam o mesmo idioma. Não, eles podem falar o mesmo idioma, mas não falam a mesma língua. Mesmo falando, quando eu era casada e falava em português, eu às vezes falava uma coisa e meu marido entendia outra. E aqui é a mesma coisa. Às vezes eu falo uma coisa e ele entende completamente diferente. Então, casamento, relacionamento é um cangor de erros e acertos e ajustes e resiliência e paciência e vontade de estar junto. Mas eu acho que tudo depende daquilo que você quer, daquilo que você quer encontrar. Quando você encontra, meu marido é perfeito? Não, porque eu também não sou. Quando eu olho para ele e penso, eu tenho o meu primeiro pensamento que eu tive lá no aeroporto. Oh, meu Deus. Então, isso aí compensa as chatices, a preguiça, porque o marido americano é mais carinhoso, é mais cuidadoso, mas é muito mais preguiçoso. Aí a gente tira de letra o resto que não é tão legal. Como que você vê a mão de Deus na sua história? Como que eu vejo? É a decisiva, né? Foi ele que promoveu tudo, porque quando eu comecei a querer alguém, eu dizia assim, Senhor, eu quero alguém que eu realmente goste, que eu sinta assim o coração bater assim, sabe? E exatamente Deus me mandou. No primeiro momento, a primeira coisa que eu vi no Range era um sorrisão enorme. Então eu adoro pessoa bem-humorada, pessoa alegre, pessoa que ri, sabe? Pessoa de mau humor me deixa péssima, entendeu? Então, assim, porque assim, o restante eu só vi aqui mesmo, entendeu? Porque a gente não conviveu, a gente conviveu pouco, entendeu? Teve uma situação assim que a minha mãe nunca tinha visto um americano assim, falado com um americano. É claro que a gente no Rio, a gente vê muito turista, mas eles ficam lá na deles e a gente fica na nossa. A gente não tem contato com turista. Então, nesse almoço que minha mãe conheceu ele a primeira vez, nós fomos almoçar num restaurante no shopping, porque eu sempre, toda vez que ele ia no Brasil, eu ficava muito preocupada com essa questão da segurança. Então, eu escolhi um shopping center, que é um lugar super seguro, né? Você sai do carro no estacionamento, entra no carro no estacionamento, então, né? E nós fomos almoçar no restaurante, depois do almoço, a gente foi tirar umas fotos, não sei o quê, porque dali eu já me despedi da minha família para pegar as malas e ir para o aeroporto. E aí depois minha mãe ficou assim encantada, né? Minha mãe parecia que tinha conhecido assim como é que ela fala? Qual é o ator? O Russell Crowe. Minha mãe achou que ele era a cara do Russell Crowe. E mesmo ele falando em inglês, ele era muito atencioso com ela. Teve uma hora lá que nós tínhamos uma escada lá para descer e ele deu a mão para ela e desceu. Então, minha mãe ficou assim, não sei, minha mãe ficou mais deslumbrada com ele do que comigo. Minha mãe fez um caso na família, porque eu tenho duas irmãs, elas eram casadas, e minha mãe ficava o tempo todo elogiando ele de uma tal maneira que um dia eu falei, mãe, para com isso, que minhas irmãs já estão incomodadas, porque elas têm os maridos dela também. A Fátima tem um Instagram bem ativo. Fátima, convida as pessoas para o seu Instagram.
Então, eu tenho um Instagram de dia a dia, né? Dona de casa, eu posto minhas viagens, posto minhas mesinhas postas, que eu adoro. É o Whisky Northern Home, MK Home. E aí eu vou ter lá agora o seu link, porque a pergunta que eu mais recebo no chat é como você se conheceu, o que é isso? Então eu já não preciso mais responder. Quando alguém perguntar alguma coisa, eu já digo assim: olha lá, clica no link e vê a história toda. Minha linda, muito obrigada por mais uma vez. Somos brasileiros e não desistimos nunca. Desistimos nunca. E eu vou te falar uma coisa: eu nunca contei minha história para ninguém. Eu nunca contei. Quem me segue lá sabe que eu moro nos Estados Unidos, que eu sou casada com um americano, eu posto fotos nossas e tal, mas eu nunca, em nenhum espaço daquele, eu tenho um espaço, um destaque, alguma coisa que eu conto como aconteceu, como as coisas foram. É a primeira vez, então vai ficar lá registrado. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.